Meus queridos irmãos, que a preciosa paz do Senhor esteja na tua vida. Quero meditar aqui na palavra de Deus um pouco. E te convido a vir comigo em uma breve meditação. Quero falar sobre os Tessalonicenses, sobre o arrebatamento da igreja. E quero falar sobre um ponto que traz confusão, muitas vezes, na cabeça de alguns. Antes de tudo, eu quero mandar um beijo para minha preciosa neta, Isadora, e também para a Isabela, minhas netas preciosas, são gêmeas. Meus queridos irmãos, abra a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, abra ela, por favor. No livro de 1 de Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, e do trabalho, e da caridade, da paciência, e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Ele estava falando sobre o esforço dos irmãos, sobre o trabalho dos irmãos, dos Tessalonicenses. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Esse é um ponto que traz, muitas vezes, confusão na cabeça de alguns sobre a eleição, mas não quero falar sobre isso agora. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor a vós. Ele não pregava por interesse, por dinheiro, por ambição, não. O apóstolo Paulo, modelo de pregador, um desbravador do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não falou muito sobre o Evangelho da graça, não, porque ele estava tratando exclusivamente com os judeus. O evangelho da graça estava em seu coração, mas ele ia delegar esta grande responsabilidade ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos, o último dos apóstolos, um dos últimos, que recebeu a riqueza de Deus, a riqueza de revelação da palavra, revelações preciosas. Por isso o Senhor Jesus Cristo usou o apóstolo Paulo de maneira tremenda. O apóstolo Paulo deixou conselhos para jovens, para casais, para família. Os conselhos do apóstolo Paulo foi de uma maneira muito gloriosa para toda a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo estava falando a eles ali: sempre damos graças a Deus por ver o vosso trabalho, a vossa intenção, a vossa fé, o vosso esforço no Evangelho. Essa é a alegria do pastor quando vê aqueles que são pastoreados por ele feliz, trabalhando, feliz e com garra na obra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse também para os coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha o que ele disse. Meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Louvado o nome do Senhor. Não vai dar para ler muito, porque o vídeo... Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu quero ler aqui com vocês o versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra com muita tribulação e com gozo do Espírito Santo. Uma certa ocasião ele disse: irmãos, eu quero que vocês sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja a autoridade, a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Jesus. Veja o grande legado que ele deixou para a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Quando lá no final da sua vida, ele chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas quero analisar uma coisa aqui, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Conselho para os irmãos aqui. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Paulo não estava tratando aqui da segunda vinda de Cristo, não. Mesmo porque o apóstolo Paulo não estava aguardando, como os judeus, ele não estava aguardando a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo é para judeus, não é para a igreja. A vinda de Cristo para a igreja é o arrebatamento. A segunda vinda de Jesus Cristo, ele já estará vindo com a igreja para socorrer os judeus. Portanto, a segunda vinda, parousia, não é para a igreja. Para a igreja é harpazo, resgate, a retirada. Em outras palavras, para a igreja que será arrebatada, está aqui uma palavra que traz confusão na cabeça de muitas pessoas. Eu vou chegar lá. Olha o que diz aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, apóstolo, se o dia de Cristo estivesse perto. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento. O dia de Cristo é o dia para a igreja. O dia do Senhor é o dia de trevas, de densas trevas. E esse dia será para os judeus, que será o dia da grande tribulação. Quando se fala em dia, está falando, é uma alusão a 7 anos. Veja lá no livro do Apocalipse, capítulo 5 e o capítulo 6. É como uma moeda. O capítulo 5, o primeiro lado da moeda, 7 anos de glória para a igreja de Cristo. O outro lado da moeda, capítulo 6, 7 anos de tribulação. E de tribulação para Israel e para o mundo todo. Olha o que o apóstolo Paulo adverte aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, apóstolo, como se o dia de Cristo estivesse perto. E o dia de Cristo aqui é o arrebatamento. Ninguém vos engane. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse aos judeus, lá no livro de Mateus, capítulo 24 e verso 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo que ninguém vos engane. No 3,
ninguém vos engane, de maneira nenhuma, ou de maneira alguma, é a mesma coisa. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. É exatamente aqui aonde muitos se confundem. Porque geralmente quando nós ouvimos falar nesse nome, apostasia, a gente já liga a falta de fé, a frieza, a esfriamento. Mas aqui está falando sobre a retirada de um povo da terra. No grego está dizendo sobre a retirada de um povo que será afastado. Afastado de onde? Desta sociedade mais perversa, deste mundo corrompido, do pecado, da imoralidade, da iniquidade. Tem um povo nesta terra que é um povo puro e santo, comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Este povo, em um só momento, apostatarão, mas não da fé. Serão levados para a glória de Deus, serão afastados do mundo, do pecado, da iniquidade. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Olha o que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? O anticristo não dominará o mundo, não entrará no mundo em seu domínio sem que antes haja esta apostasia, esse afastamento da igreja, do povo de Deus em toda a terra. O Espírito Santo é que vai causar esta apostasia. Alguns podem dizer, este irmão está falando bobagem, heresia. Não é não. Porque olha o que diz aqui no versículo 6. Mas eu quero chegar lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui está falando sobre a pessoa do anticristo. Porque antes desta pessoa se manifestar, o seu espírito já está agindo há mais de 2000 anos. Espiritualmente falando. Agora chegará o dia em que este homem será apresentado por esse espírito que já está no mundo todo agindo há mais de 2000 anos. Chegará o dia em que esse espírito vai apresentar este homem. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Assim que a igreja for arrebatada, o mundo entrará em um caos. Politicamente, o mundo vai ficar uma bagunça total. Aí entrará em cena os Illuminatis que vão conclamar, chamar para uma reunião os presidentes. Muitos presidentes, não sei aonde vai ser, mas isto vai acontecer. E é exatamente nesta reunião que será apresentado 10 reis. Lembra? 10 dentes que Daniel sonhou lá com a besta, que tinha 10 dentes. No sonho de Nabucodonosor fala de 10 chifres. É uma representação de 10 reis que serão elegidos neste tempo, depois do arrebatamento. Junto com eles vai ser apresentado o homem, o iníquo, a besta, para tomar os domínios da terra. Só que quando isso acontecer, a igreja de Jesus Cristo, a fiel igreja, não estará mais aqui. Olha o que diz aqui, no 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus.
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E quem será este? O homem do pecado, o iníquo, o homem da perdição. E vós lembrais de que estas coisas eu já vos dizia, quando ainda estava convosco. O apóstolo Paulo falando para eles. Eles já sabiam, porque o apóstolo Paulo já tinha explicado para eles. Olha o que diz no 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifesto. Agora nós sabemos o que o detém. E quem detém? Ele de ser apresentado aqui, neste mundo. O corpo de Cristo, que está aqui na terra. E sobre o corpo de Cristo, quem está no corpo de Cristo? O precioso Espírito Santo de Deus. Assim que o corpo de Cristo sair deste mundo, sairá junto com o Espírito Santo. Os dois estão unidos. É claro que muitos perguntam, mas o Espírito Santo vai sair deste mundo? Não, porque ele é Deus. Mas o seu ministério gracioso sairá deste mundo. E aí então, poucos dias depois, acontecerá essa reunião e o homem do pecado iníquo, o homem da perdição será apresentado ao mundo inteiro. A imprensa vai noticiar isso. E ele virá com engano tremendo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará mais aqui. Quero encerrar por aqui. Dê um like nas mensagens do canal A Voz da Atalaia. Se inscreva neste canal. Compartilhe. Passem para frente as mensagens deste canal. Comentem. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja de maneira atuante e abundante na tua vida e em toda a sua família.